Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. Está sempre conversando a respeito aí desse canal importantíssimo do agronegócio brasileiro, que faz a ligação da indústria que abastece o agro com os clientes finais de todo mundo aí, que são os lavradores, são os pecuaristas que trabalham nas fazendas aí desse país e ajudam a fazer esse setor aí a ser responsável aí por quase 27% do produto interno bruto brasileiro, ajudando a economia do país a criar emprego e a trazer divisas aqui para a gente com as exportações. E o Papo de Prateleira está sempre de pé aqui falando com o agro, com o apoio aí do Clube Agro Brasil, o Clube Agro Dealer, que ajuda aí, e agora tem também a distribuição dentro dele, essa plataforma inédita aí, que faz negócios e fomenta aí a oferta de tecnologia de última geração para a fazenda brasileira, e sempre que vai premiar com os pontos lá, com o fantástico programa de pontuação que tem, não é para dar gilete, não é para dar TV nem rádio, não, é para dar produto mesmo, porque o agricultor usar na fazenda dele, que é super útil. E é para falar a respeito desse uso de produto, dessa tecnologia fantástica que a indústria oferece aí para as fazendas brasileiras, é que a gente trouxe uma pessoa aqui para falar a respeito de lançamento, de coisa que está saindo do forno. Está aqui com a gente o Maurício Oliveira, o Maurício que é o gerente de marketing regional para cana e especialidades da FMC. Maurício, prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Riba, um prazer é todo meu de poder falar aí com vocês, para essa audiência que vocês têm e trazer um pouquinho de informação para o setor, coisa nova que está chegando aí, para a gente dividir e ajudar o setor aí a crescer um pouco mais. Exatamente, crescer, pôr dinheiro no bolso e ajudar aí a comunidade, a sociedade onde os produtores estão envolvidos. Exato. E o Maurício vai falar agora de um lançamento novinho da FMC, bacana, e que com certeza, viu, Maurício, vai ser um sucesso, sabe por quê? Porque foi lançado lá em Ribeirão Preto, minha querida Ribeirão Preto, tá terra de sol, terra de cana e terra de bastante energia. Ô, Maurício, fala uma coisa, o que é o Verimark, rapaz? Por que ele é bom para cana-de-açúcar? Vamos lá, Riba. A FMC está há mais de 10 anos aí como líder do setor de cana-de-açúcar. Então, é uma empresa que se preocupa bastante com o setor, né, canavieiro, e investe nesse setor, sem parar. Uhum. E dessa forma, a gente trouxe o Verimark, que é um inseticida hoje, a gente pode chamar que é um inseticida, uma plataforma. Por quê? É um inseticida inovador, Riba, porque a gente tem que pensar no Verimark como construção de produtividade e qualidade de matéria-prima. Porque o Verimark ele vem de uma forma diferente para controle de três principais pragas aí que a gente tem no canavial: a cigarrinha das raízes, a broca da cana e o esfenófilos. Só que ele tem uma atuação diferente nessas pragas, porque tudo que a gente tem hoje, pensando no controle de cigarrinha, por exemplo, a gente tem ou neonicotinoides ou fenilpirazol, todos os produtos. A gente trouxe uma diamida para o controle de cigarrinha, que é totalmente diferente, um novo modo de ação. Então, o Verimark, ele se destaca, um dos destaques dele é esse, né? É um novo modo de ação que esse produto vai ter no controle de cigarrinha. Perfeito. Ô, Maurício, eu recebi o material da assessoria da FMC e publiquei, né? Ali tem uma coisa que me chamou a atenção, que é bacana, que é assim, o Verimark, ele é utilizado, ele faz o ataque à cigarrinha da cana, mas ele ainda mantém uma população de insetos, né? E que conseguem continuar o combate das outras duas pragas. É isso, né? Como Isso, exatamente importante. Esse é um outro atributo do Verimark que a gente chama de seletividade. Ele é um produto seletivo aos insetos benéficos. Então, por exemplo, mesmo controlando a cigarrinha, a broca e os fenófilos, ele não vai fazer mal algum a tesourinhas, por exemplo, a formigas predadoras. Só para você ter uma ideia, Riba. Quando a gente fala de controle de broca, que o Verimark vai controlar também, 75% dos ovos da broca são controlados pelos insetos benéficos. Perfeito. Então, essa se alimentam que a gente desses tem ovos de broca, que se alimentam dos ovos, formiga, tesourinha. Então, quando a gente pega essa infestação de broca que a gente conhece aí, lá em Ribeirão Preto, Araçatuba, nas diversas áreas do Brasil, são só 25% dos ovos da broca que sobram. Então, imagina se você usar um produto que não seja seletivo, que não seja, vamos dizer assim, que não faça mal algum, que faça mal, na verdade, né? A esses inimigos naturais. Então, você vai ter uma infestação muito maior. E o Verimark é seletivo. Ele controla a cigarrinha, a broca e os fenóforos sem fazer mal algum
aos inimigos naturais, aos insetos benéficos que estão presentes no canavial e, como você disse, são extremamente importantes para ajudar no controle integrado das pragas. Perfeito. O Maurício, bom, o Maurício, gente, ele é engenheiro agrônomo formado, ele está falando, eu estou aqui em Campinas, ele está pertinho de mim, ele está em Piracicaba, aqui não dá nem uma hora de Campinas. Ele é formado lá na Super Exalc, isso que eu chamo da maior faculdade do mundo, né? O pessoal costuma falar que é uma das três, mas eu acho que é a maior de todas, né, Maurício? Eu também, eu sou suspeito. Exato, não, é um lugar fantástico de ciência aí, ajudando aí a entender como é que funciona esse mundo maluco, principalmente aqui nos trópicos, né? Ô Maurício, você como um agrônomo, né? Rapaz, você estava explicando essa questão de ovo, o que que sobra, o inimigo natural, na verdade são micro-organismos que estão procurando se reproduzir e sobreviver, que nem a gente, mas não, a gente tem que controlar para poder ter uma produção mínima, para poder levar alimento para a população, né? Rapaz, o olhar sobre a população fantástica, né, de bilhões e bilhões de organismos, micro-organismos e macro-organismos, é um trabalho que não termina nunca, né? Tem sempre que ver como é que está acontecendo essa interação, né? Não, isso é importante, Riba, porque a gente está falando de populações que têm interação. Porém, quando você pega... Você falou de população, a praga ela tem que sobreviver, né? Se você pega a cigarrinha, ela tem uma estratégia de sobrevivência muito interessante. Porque, geralmente, ela tem 3 gerações. Tá? 3 gerações. E a última geração, que a gente chama de terceira geração da cigarrinha, que ocorre lá em janeiro, fevereiro, ela coloca quase 100% de ovos diapáusicos. O que é esse ovo diapáusico? É aquele ovo que fica lá dormente no solo, esperando um tempo certo e a quantidade de água certa para ele eclodir em outubro agora. Então, você tem uma estratégia fantástica dela. Então, por isso que quando a gente usa o Verimark, a gente tem que pegar a primeira geração, que ocorre agora em outubro. Perfeito. Que a primeira geração, ela coloca 98% de ovos normais, que eclodem ali com vão eclodir rapidamente. Dias e vão eclodir rapidamente. Então, se a gente controlar a primeira geração da praga, a gente faz com que as outras gerações não aconteçam. E tem outro ponto importante que eu queria falar de populações, principalmente de cigarrinha, Riba. Mande lá. Pelo uso que o setor vem fazendo dos mesmos princípios ativos, mesmos modos de ação dos inseticidas que controlam a cigarrinha, a gente começa a ter, há alguns anos já, populações de difícil controle, que os inseticidas atuais, eles têm uma certa dificuldade, né? Popularmente falando, eles começam a patinar no controle da cigarrinha. Então, quando a gente traz para uma praga que tem essa estratégia de sobrevivência fantástica, sim, que ela tem populações espetacular, tem populações que estão se modificando e ficando de difícil controle. Quando a gente traz uma molécula nova, né, que não foi usada ainda para controle de cigarrinha, com um novo modo de ação, a gente quebra esse ciclo. Perfeito. A gente quebra esse ciclo da praga, dessa população de difícil controle. Então, esse também é um benefício, um atributo muito importante do Verimark nessas populações aí que você falou. Perfeito. E fala uma coisa, Maurício, o Verimark está no mercado? E se ele tiver, quais são os canais? Está na revenda, está na cooperativa, está na distribuição? Exato. O Verimark, ele está no mercado, né? Ele já está disponível para utilização, para compra. Então, eles estão nas principais cooperativas com que a FMC trabalha. Eles estão também nas revendas que nós trabalhamos e também tem a forma que a gente faz para as usinas, que a gente chama de venda direta, né? Então, perfeito, que é um volume grande, né? É um volume grande. Então, sim, ele está disponível já para compra nos canais, nos principais canais aí de acesso ao mercado aí do produtor. Perfeito. No material que eu coloquei lá no nosso site de notícias, né, o agrorevenda.com.br, tem um dado também no material que fala, bom, o Brasil é uma potência de energia, de açúcar e de álcool, né? É o maior produtor aí de cana-de-açúcar do mundo, e tem mexendo com aproximadamente 9 milhões, né, de hectares aqui no Brasil, em vários estados, né? Fala uma coisa, a gente está falando de broca, a gente está falando, né, de cigarrinha e a gente está falando de esfenóforos, né? Esfenóforos. Esfenóforos. Ok, obrigado, professor. Esfenóforos. Fala uma coisa, a gente está falando com que graus aí de ataque, de perda, de prejuízo para o produtor de cana, Maurício? Olha, Riba, para você ter uma ideia, né? Vamos falar da cigarrinha ali. Quando a gente pensa em
eu vou falar das três, né? Mas eu vou tentar estratificar, para você ter uma ideia. Cigarrinha, quando a gente fala de cigarrinha e broca, a gente tem grandes perdas, tanto de massa verde, né? TCH, quanto de qualidade de matéria-prima, né? O ATR. Tá, o teor lá, né, Dan? O teor de açúcar lá dentro da planta, que vai virar etanol e açúcar depois, né? Uhum. Quando a gente fala de cigarrinha, a gente tem perdas aí ao redor de 40%, somando as duas. Quase metade. É alta, quase metade. É muito prejuízo. Quando a gente fala de... É prejuízo demais. E quando a gente fala de broca da cana, a gente tem um índice que mede a infestação, né? Que é o índice de infestação. Então, a cada 1% de infestação, você chega a perder 3 toneladas de cana, de massa verde. Perfeito. Pra você ter uma ideia do número, se a gente pegar 10 canas, se cada cana tiver 10 gomos, nós vamos ter 100 entre nós, certo? 100 gominhos de cana. Se a gente tiver um gomo furado, esse é o número de 1%. Então, você vê como a perda é grande. A gente tem que controlar. Tem que controlar. E o esfenóforos, que é uma praga, né, que o que causa dano é a larva dele, que fica lá embaixo comendo a raiz do rizoma, é uma praga de solo. A gente tem canaviais que são reformados no segundo, terceiro corte. Nossa! Normalmente são 7, né, Maurício? Geralmente são 7. Então, assim, é uma praga extremamente agressiva, de difícil controle, porque ela está lá embaixo. Então, você ter uma ideia, a cada 1%, nós estamos falando aí de quase 2 toneladas de cana. Cada 1% de toco atacado, né, que a gente chama, estamos falando quase 2 toneladas de cana. E por isso, quando eu falei dessas 3 pragas, né, que causam essas perdas, e lá no começo da nossa conversa, eu falei desse conceito do Verimark, de produtividade, né, de massa e qualidade de matéria-prima. Por quê? A gente controlando essas 3 pragas, né, a gente vai fazer com que o produtor deixe de perder esse volume de cana e ATR que essas pragas causam, né? A gente não vai fazer com que ele ganhe produtividade, você vai deixar ele perder, né? Porque quando a gente usa o Verimark, você tem uma sustentabilidade do seu negócio. Não só aquela sustentabilidade que eu falei lá também, dos inimigos naturais, de preservar os inimigos naturais, os insetos benéficos, mas uma sustentabilidade financeira. É lógico. Porque você está tendo retorno, né? Não, louco, se a gente está com a modernidade, com a tecnologia, caçando, procurando aumentar a produtividade, falar em perda dá para trás, né? Não tem o menor sentido. Né? Exato, exatamente. E esse ponto é importante, né? Porque a gente traz aí o Verimark pensando nisso, né? Trazendo esse retorno sobre o investimento. Porque quando a gente está falando de um produto controlar 3 pragas. 3, né? E 3 pragas importantes, né? 3 pragas importantes. Então, você vai deixar de fazer algumas aplicações, você vai deixar de entrar na área, não é só a economia do produto, é a economia de óleo diesel. Porque você pode fazer uma única aplicação para controlar as 3. Você não precisa entrar lá de novo para controlar broca, com avião ou com um tratorizado terrestre. Você não vai precisar entrar de novo para controlar os fenóforos e de novo para controlar a cigarrinha. Então, assim... Na verdade, se for calcular o prejuízo mesmo, você não para de fazer conta, ele não para de crescer. E me lembra até um gênio lá da Exalc, a gente falou bastante de Exalc, né, Maurício? O Moacir Corse, maravilhoso Moacir Corse, que eu encontrei lá no encontro da Scott, é sempre um prazer ouvir aquele homem, né? E ele tem uma frase que eu até falei para ele, que ele nem lembrava direito, ele levou um susto. Ele falou assim, o senhor falou uma vez uma frase que eu não esqueço, que é assim... O custo custa, mas sempre dá para abaixar o custo do custo. Boa, eu vou incorporar essa frase aí também, é boa, hein? Ele falou que é um trabalho que não tem fim. Ô, gente, a gente está chegando ao fim do Papo Prateleira, mas eu não posso encerrar sem falar 2 coisas. Uma é falar a respeito da FMC, né? Essa liderança global aí está presente em mais de 100 locais no mundo, né? Cuidando aí de nutrição e de proteção de diversos tipos de culturas, né? Não só a cana, que a gente agora está destacando a cana por causa desse lançamento. Você aí que está na revenda, você que está na distribuição, não pode deixar de ter o Verimark para ofertar para o produtor. E você, produtor, vamos comprar, porque não dá para perder dinheiro com broca, com cigarrinha, com nada, não dá para perder dinheiro. Nós temos que ganhar dinheiro e ajudar a
alimentar o Brasil e o mundo e levar produtos que levam conforto e saúde para a população. Ô, Maurício, eu queria que você falasse, porque houve o lançamento, a gente falou lá no comecinho de Ribeirão Preto, né? E foi uma festa boa lá, né, rapaz? Tinha fera falando de economia e de agricultura lá, né? Exato, acho que foi uma festa muito boa. A gente fez lá o lançamento no dia 5 de outubro. A gente levou lá o professor Marcos Yankee para falar de economia. Genial, Marcos. Genial, fantástico. Assim, é sempre bom. Formado no Exalc também, viu? Oh, mas não é possível, rapaz. É um ninho de cérebro, viu, rapaz? Ô, Maurício, a cigarrinha põe ovo e a Exalc põe gênios no mundo. E aí depois também, como o Verimark é um produto inovador, a gente levou o Gustavo Caetano para falar sobre inovação, um rapaz fantástico que fala sobre inovação, mostrar que inovação ela é simples, né? Não precisa ser complicada. Perfeito. E assim, e lá, Riba, assim, só para eu sintetizar um pouquinho do Verimark, manda ver. São 4 atributos que eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo levassem em consideração a respeito do Verimark. Okay. Então, é um novo modo de ação que nós conversamos aqui, né, para controlar as populações de difícil controle que estão aparecendo. É um produto seletivo aos inimigos naturais, aos insetos benéficos, que vão ajudar no controle da broca, da cigarrinha e dos fenófilos. É um produto de amplo espectro, que vão controlar as 3 pragas, né, cigarrinha, broca e fenófilos. E um atributo que eu esqueci de comentar, é um produto sistêmico. O que é o produto sistêmico? Você aplica ele lá embaixo, no pé da cana, ali próximo às raízes, e ele sobe na planta, se redistribuindo para todas as partes novas. Perfeito. Então, isso que faz que ele tenha um longo residual, controle a broca. Então, esses são os 4 atributos que eu gostaria que quem nos ouviu aqui pudesse levar para a utilização do Verimark. Perfeito, gente. Ó, tem motivo de sobra para comprar Verimark, para plantar cana, para a gente fazer açúcar, fazer álcool, fazer etanol, fazer uma revolução verde, que é a cana-de-açúcar, que voltou com tudo nos últimos 20 anos e caiu como uma luva no mundo atual. É um problema de energia gravíssimo. É um combustível, é também base para vários tipos de produtos que alimentam aí a população mundial. Então, não pode deixar de usar. Eu queria agradecer demais aqui o Maurício, tá? Pela presença para falar aí de Verimark e falar para você vir mais vezes, rapaz. Você é simpático, você é um modelo de entrevistado para a televisão brasileira, viu, rapaz? Estou à disposição. Novidades a FMC sempre tem, né? E a gente teve uma também, um herbicida, que não é o foco aqui, mas se quiser bater um outro papo um outro dia, estou à disposição para falar no herbicida novo que a gente trouxe também para o mercado, para ajudar. E estou à disposição, Riba. Podemos conversar quando você quiser. Conversar é sempre bom com pessoas como você. Obrigado, querido. Fantástico ainda, então. Não, eu acho bacana assim, gente, além de ser gente bonita, jovem aí, que nem o Maurício, que tem esse sorriso no rosto. Ajuda demais gente a mostrar que é gostoso trabalhar no agronegócio e ajudar a tirar um pouco ainda de uma cara meio carrancuda que o agronegócio tem para a sociedade. E o agronegócio é cada vez mais lugar de gente jovem, de mulher, de novos profissionais, de áreas completamente diferentes. Tem molecada da tecnologia, é todo mundo trabalhando e colocando o cérebro a favor aí do agronegócio brasileiro e, por consequência, do país. Obrigado, Maurício. Queria agradecer demais a presença, agradecer, mandar um abraço para o pessoal do Clube Agro Brasil, que ajuda a fomentar negócio e economia boa, economia que tem muito negócio. Obrigado, tá, Maurício? Valeu, obrigado, Ribão. Um abraço para todos. Um abraço para você, pessoal da FMC. Gente, vocês viram aí a conversa com o Maurício Oliveira, ele que é gerente de marketing regional para cana e especialidades. Vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos 2 espaços da internet, que é o site agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br, e a conversa com o Maurício também torna-se aí o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e o Google. Obrigado, Maurício. Um grande abraço para você. Até a próxima, tá? Até, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.